aqui conhece, eu estou tendo que me adaptar a nem sempre presumir que os aspectos de cultura geral, popular, música, poesia e tudo, que eu gosto, que eles são conhecidos dos outros. Teve uma época, quando eu citava uma música, eu sabia que todo mundo conhecia. Hoje em dia, eu descubro de vez em quando que eu falo assim, outro dia eu virei para um pessoal mais jovem e falei, eu gosto muito do Supertramp. Eles falaram, quem? Algum dia vão falar que não sabem quem foi o Yes. Mas o poeta Poetinha, os mais velhos aqui lembram, ele tem uma poesia que virou música, em particular, no qual ele diz, é melhor ser alegre do que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. É uma luz que vem do coração. Mas para se fazer um samba com beleza, é preciso um bocado de tristeza. Senão, não faz, não. E o interessante é que a Bíblia diz que, de vez em quando, a tristeza, a dor e o luto podem ser uma boa coisa. É difícil acreditar nisso. Mas, às vezes, a gente precisa desse tempero. Assim como numa tapeçaria, e esse é outro poeta que fala, você precisa de alguns fios escuros para fazer contraste com as linhas claras e bonitas. Para que a gente entenda, para que a gente dê valor. O duro é que nos nossos momentos de maior agonia, de maior tristeza, muitas vezes a pergunta é como é que nós viemos parar nessa situação. Eu, às vezes, evito falar de alguns aspectos de coisas que são levados, que são muito conectados com política, com situações específicas, para ter certeza que eu não estou trazendo a palavra do Senhor enviesada por meus próprios sentimentos políticos, mas em alguns momentos é difícil eu não fazer isso. Então, deixa eu falar com muita candura. Quarta-feira, na sessão solene lá no Congresso, ouvindo várias pessoas, vários deputados, senadores, falando da igreja, agradecendo a Deus pela igreja, presbiteriana do Brasil, pelo Mackenzie, que há 145 anos tem feito diferença. Eu estava sentado lá na primeira fileira, estava sentado do meu lado um colega de ministério que foi candidato à presidência da República, chamado pastor Everaldo, alguém com quem eu já tenho algum relacionamento. E ele estava sentado do meu lado. E num dado momento, num dos discursos, no qual aquele representante que falava uma coisa verdadeira e profunda, de coração, e falava do presente momento que nós enfrentamos e da crise, falava que a nossa crise, não se enganem, ele dizia da tribuna, ele dizia, não se enganem, nossa crise é econômica, nossa crise é social, nossa crise é moral, mas antes de tudo ela é espiritual, nossa nação está numa crise espiritual. E eu olhei para o Everaldo e falei, meu irmão, como é que nós chegamos aqui? E ele bateu a mão na minha e falou, Davi, como é que nós chegamos aqui? Na sua vida, você já deve ter experimentado isso, né? Como é que eu cheguei aqui? Acho que algumas semanas atrás eu lembrei daquele filme do Bruce Willis, que ele vira menino e encontra com ele adulto, e o ele de 12 anos de idade olha para o ele de 40 e fala, como é que eu cheguei a ser aquele idiota? Como é que eu, menino tão direitinho, virei aquele idiota? Não é só na nação isso, esse sentimento expresso ali naquela troca momentânea. E às vezes na vida da gente a gente experimenta. Vamos falar de economia que é mais fácil. Capa, orgulho nosso, capa da revista Economist. O Brasil é um foguete que sobe. E a capa, 2 edições atrás, era o quê? O foguete dos governos. E a gente ainda tem que ver nas mídias sociais, quer queira, quer não, porque agora mandam por WhatsApp, você não tem que nem entrar no Facebook, os quadrinhos, por exemplo, como aquele com o Obama segurando uma nota de R$5, dizendo, lançada a nova nota de $1. Ou pior, a gente tem que ouvir discursos sobre estocar vento. Como é que nós chegamos aqui? Bom, tem várias respostas. Em parte, nós chegamos aqui porque a igreja precisava fazer mais. Porque a gente não tem feito a diferença. Nós chegamos aqui por quê? Mas
por que é que a gente não tem feito? É uma questão meramente de ativismo? Eu acho que não é. Eu acho que nós nos esquecemos da esperança. E quando nós nos esquecemos da esperança, aí sim a vaca vai para o brejo. E tirar uma vaca do brejo não é brincadeira. Eu já passei uma noite fria, de 2 graus, 1 grau, num brejo, num pantanal, tentando tirar uma vaca com 6 cavalos, mais de 12 homens, amarrando corda e puxando. E ao final, depois de 4 horas, a vaca morreu, por causa daquela friagem no brejo. E o que a gente tirou foi só a vaca morta. Aí eu entendi o que significa, agora a vaca vai para o brejo. Deixa eu ler para vocês. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Estava Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, é a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. Ao receber a notícia, só para quem quiser saber, é João capítulo 11, versos 1 a 44. Esqueci que não está aí no programa de culto. Ora, amava... Sim, voltando aqui no 4. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está a salvo. Cuidado para não entender errado aí a frase, viu? A frase é: Inês é morta. Não é que eles não entenderam que ele estava morto. Eles entenderam que ele estava morto. Falaram: se já está morto, não tem mais, a Inês é morta. E aí Jesus vira e fala assim. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e eu quero ir. E eu quero ir lá. E por vossa causa eu me alegro de que lá eu não estivesse, para que possais crer. Mas vamos lá ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Eu não sei se vocês estão entendendo o drama que está acontecendo. Jesus, você não pode ir naquela cidade, vão te matar. Mas meu amigo morreu. E eu vou porque eu quero que vocês vejam algo glorioso. Então nós vamos junto com ele para morrer com ele. Na cabeça deles, a esperança deles, a lealdade com Cristo aqui parece que está bem coladinha, mas a esperança está bem pequena. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá. Crês isso? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus,
que devia vir ao mundo. Tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse: o mestre chegou e te chama. Então ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhes aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultaste? E eles responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em voz alta: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lençol. Então ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. A leitura é um pouco mais longa do que geralmente eu faço, mas eu queria que vocês pegassem um retrato inteiro da história. Lázaro é morto. Jesus intencionalmente, até com uma ponta de crueldade, parece, ele não vai quando chamam, ele estica. Não pode ser porque ele estava com medo de ir, porque no final das contas, quando ele resolveu ir, os discípulos disseram: mas se o senhor for é perigoso, estão querendo te matar. Mas ele falou: mas eu vou, porque eu vou fazer algo maravilhoso. Eu esperei os 2 dias por isso. Mas que atrasou, atrasou. Eu imagino como é que Marta e Maria estavam sentindo. E Jesus chorou. Aliás, o texto fala 2 vezes que ele se emocionou, que ele teve as entranhas mexidas, e uma vez que ele chorou. E, no entanto, eu olho para isso e eu fico pensando no que o mesmo Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, através agora do apóstolo Paulo, fala em 2 Coríntios 7, 8 e 9. Paulo escreveu uma carta muito pesada, de disciplina, a primeira epístola aos Coríntios. Ele escreve uma segunda, e ali, nessa segunda, ele fala: eu sei que a carta que eu mandei, a paulada que eu dei em vocês, deixou vocês tristes. Eu sei que eu te entristeci. E aí ele fala uma frase aqui que eu quero que vocês prestem atenção. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, eu não me arrependo. Embora já me tenha arrependido, veja que aquela carta vos contristou por um breve tempo. Entende o que ele está falando? O que parece aí confuso é o seguinte: eu não me arrependo de ter escrito aquela carta. Embora tenha entristecido vocês, eu sinto muito por isso. Uma parte de mim sofre porque eu tive que entristecer vocês. Mas eu não me arrependo de ter entristecido vocês por um breve tempo. Agora eu me alegro, não porque vocês ficaram entristecidos ou enlutados, mas porque vocês foram contristados para o arrependimento. Porque foram contristados segundo Deus, para que da nossa parte nenhum dano sofreste. E o que ele está falando aí é que existe tristeza que é necessária para nos acordar, para nos balançar. Marco Feliciano tomou a tribuna lá em Brasília, na quarta.
E estava todo mundo fazendo a rasgação de seda, a louvação, agradecendo, falando da importância da IPB. Aquelas pessoas dizendo a Igreja Presbiteriana do Brasil, junto com a Igreja Congregacional, são os dois avós de todo o evangelicalismo brasileiro. E o Marcos Feliciano tomou a tribuna e fez um elogio à Igreja Presbiteriana muito interessante. Voltou na história da Igreja Presbiteriana e falou do que Calvino apresentou de doutrinação, da maravilha que foi. Falou da morte de John Huss, que morreu 100 anos antes de Lutero, e que na sua morte foi queimado na fogueira, porque ele dizia que a Bíblia era a palavra de Deus e não tinha outra autoridade senão a Bíblia. E quando John Huss queimava, John Huss, o nome dele e as referências a ele tinha sido o que cuidava dos gansos do pai dele. Então, todo mundo fazia um trocadilho chamando ele de John Ganso. E quando ele foi levado à fogueira para queimar, ele disse: hoje vocês queimam aqui um ganso, mas em 100 anos vai aparecer um cisne que vai varrer a Europa inteira com a doutrina da palavra do Senhor. E é interessante que 100 anos depois aparece Lutero, né, o cisne. Bonita a fala dele. E aí ele virou e falou: e quanto ao Mackenzie, eu quero agradecer também pelo serviço que ele tem prestado em nome da igreja, pelo serviço que ele presta à sociedade, mas quero destacar, entretanto, 2 poréns, 2 senãos. Porque recentemente alguém se apresentou aqui no Congresso falando a uma comissão e defendeu o aborto, dizendo que falava em nome do Mackenzie, identificado como pessoa do Mackenzie. E no evento que aconteceu tal e tal coisa, relacionado à legislação de direitos, de supostos direitos de uma comunidade específica de homoafetivos, ele disse assim: eu fiquei no ar e eu não vi um posicionamento que viesse e apoiasse. Bom, não vem ao caso o que ele falou. Vem ao caso uma pequena conversa depois. Num ambiente mais privativo, mas algumas das pessoas ali, uma pessoa expressou desagrado pela deselegância do deputado naquela hora ter falado aquilo. E eu senti que não dava para ficar quieto, e então, um pouco de cuidado, eu disse: olha, não vou entrar na discussão se era o momento apropriado para falar aquilo ou não, se foi deselegante ou não, mas nós, eu, meus 2 colegas dirigentes no Mackenzie, o presidente do Instituto e o reitor da universidade, e os membros do conselho que estavam ali, eu disse a eles: nós precisávamos ter ouvido aquilo. A gente precisava daquele croque na cabeça. A gente precisava sentir aquela ponta de tristeza para não chegar aqui e pensar que é tudo festa e todo mundo vai fazer louvação. A gente precisava ficar um pouco enlutado. Foi naquele momento que eu resolvi que ia pregar sobre essa passagem aqui na igreja. Precisava ficar um pouco enlutado. Por quê? O que você vê ali, nesse 11º capítulo, nos ensina de forma poderosa a mesma coisa que Paulo aplica quando ele fala: eu precisei entristecer vocês por um tempo. Ele nos ensina que a reação de Jesus, a reação das pessoas e tudo, talvez seja a chave para a gente recuperar o tipo de esperança que a gente precisa. Às vezes é um pouquinho de tristeza e luto, um pouquinho de insegurança quanto ao nosso contexto, quanto ao momento em que vivemos, até quanto à vida pessoal, e nós vamos ver mais disso daí vindo pela frente. Mais desemprego, mais dificuldade, o cinto vai ficar mais apertado, e não levanta e fala: pastor, eu vou embora porque eu pensei que eu vim aqui para ganhar esperança. Porque dizer que vai ainda ficar um pouco mais difícil para frente, provavelmente, não é dizer que a esperança deve ser menor. É o contrário, é dizer: não desperdice essa crise. Não desperdice esse luto, não desperdice esse sofrimento. Porque é no meio disso que Deus vai mostrar que para ele, Lázaro nunca é morto. Inês nunca é morta, que aquele que está nele vive. O que significa isso? É ali que Deus se manifesta triunfalmente. Vamos destrinchar ali alguns pedaços. Deixa eu fazer um contraste para vocês. A tristeza nossa, carnal, normal, o luto nosso, o aperto de coração, ele provoca algumas coisas. Ele geralmente nos paralisa. Eu não sei se você já percebeu isso.
Profunda tristeza, choque, luto, na maioria das vezes nos paralisa. Assim como o medo às vezes nos paralisa, né? Você está atravessando uma rua e alguém grita, para, um carro vai te pegar. Você para e fica parado, congelado. Muitas vezes é isso que acontece. A tristeza do mundo, ela nos paralisa. Capturado na frase que eu falei para as crianças. Agora não adianta mais. Inês é morta. Para Marta e Maria, qual foi a fala? Ô, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, agora não há mais nada a fazer. Qual foi a fala dos discípulos também? Agora é tarde. Mas a tristeza, e não confunda não, Jesus não chorou porque Lázaro morreu. Porque desde o começo estão os sinaizinhos que Jesus sabia exatamente o que ele ia fazer. Tá? Ele chorou porque ele viu isso nas pessoas. E ele se condoeu pela falta de esperança que eles tinham. Olha o que Jesus fala. Jesus vira e fala assim. Essa morte é para a glória de Deus. Uma das frases. Ele vira e fala, eu sou a ressurreição. E ele vira e fala, essa morte é para a glória de Deus. Quando o pessoal vira e fala, agora é tarde. Ele responde, essa morte é para a glória de Deus. Quando ele vira para Marta e diz, não se desespera porque ele vai ressurgir. O que Marta responde? Eu sei que na ressurreição dos mortos ele vai ressurgir. E Jesus quase que vira para ela, eu sou a ressurreição. Não estou falando lá do final. Estou falando hoje, eu sou a ressurreição. A fé produz coragem. Até nos discípulos. Jesus falou que vai, eu vou junto. Mesmo que seja para morrer com ele. A tristeza de Jesus, quando ele se comove ali junto com os outros, é a tristeza por eles, pela falta de esperança deles. É mais a incredulidade que está entristecendo Jesus do que a perda pessoal dele. Mas qual que é a postura das pessoas que estão lá? Presta bem atenção. Medo que paralisa, desesperança, e medo e desesperança sempre trazem, como um trem que traz um vagão atrelado a ele, um terceiro vagão. Sabe qual que é? Julgamento. Culpar alguém. Sempre. Desde o Éden. Adão está lá, cheio de medo e culpa, né? Paralisado, sem saber o que fazer, com medo e culpa. E Deus chega para ele e fala, e aí, Adão, o que você fez? O que ele fala? Não, foi a mulher que o Senhor me deu. E aqui nesse caso acontece a mesma coisa. Medo que paralisa, desesperança. E o que eles falam para Jesus? Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Não podia fazer ele com que este não morresse? Tem várias frases aqui no meio do texto. Mas todo mundo está olhando para Jesus e dizendo o quê? Ele pisou na bola. Se ele amava de verdade, que adianta ficar chorando agora? Na hora que precisava, ele não estava aqui. E o pior, eu imagino um discípulo virando para o outro e falando, e o pior é que ele ficou enrolando 2 dias lá antes de vir. Não sei, talvez ele tivesse emocionalmente abalado de saber que o amigo estava doente. Nota essa tríade que eu estou falando? O medo que paralisa, o luto que paralisa, se transforma num julgamento dos outros. Mas tá certo, dá para pensar nisso, vamos dizer assim, biblicamente,
Dá para a gente ter um escape espiritualizado. Então, eu vou jogar isso daqui bem concreto, vou aplicar a palavra no nosso momento. A nossa economia está difícil, vai para o brejo, nós vamos enfrentar 2 anos muito difíceis. Tinha mesmo que acabar com aqueles desgraçados todos que roubaram. É até verdade que tinha. Mas não é na transferência de culpa e no julgamento que eu vou encontrar esperança. A esperança vem de outro lugar. A tristeza, de acordo com Deus, é aquela que produz movimento e expectativa positiva. A tristeza do mundo produz outra coisa. O luto carnal é estéril. É o que Paulo fala lá em 2 Coríntios 7:10, onde eu li. O luto carnal é estéril. Inês é morta. Mas a tristeza, o constrangimento, ser contristado, segundo Deus, produz arrependimento, mudança de comportamento e renovo. Isso é vida. Isso é esperança. Sabe naqueles tempos passados, quando perseguição religiosa era uma coisa muito real? Porque hoje, graças a Deus, vivemos num mundo no qual tem pouca perseguição religiosa, né? Vocês sabem, tem uma comissão do governo americano e de alguns outros governos que apresentou seu relatório essa semana sobre o estado da liberdade religiosa no mundo e de perseguições. E o resultado do relatório deles é espantoso. Eles disseram que não tem outro jeito, que nunca na história houve um momento no qual tantos cristãos estivessem sendo mortos e executados. Nunca na história. Hoje é a maior perseguição de cristãos. Estamos dizendo que Roma antiga, quando Nero perseguiu os cristãos, não foi desse tamanho. Não envolveu o número de pessoas. Segundo achado deles. Então, primeiro, maior. Segundo, em 5 anos, se as coisas continuarem nesse ritmo, o cristianismo vai ser extirpado mediante um genocídio no Oriente Médio. Resultado deles. Tá? Em 5 anos, a expectativa é que, por exemplo, num país como o Iraque, se o Estado Islâmico e o ISIS continuar matando as pessoas que está matando, num país como o Iraque não vão mais ter cristãos. Eu não acredito que Deus vai deixar a igreja desaparecer, porque ela nunca desapareceu debaixo de perseguição. Mas eu estou pintando um retrato do mundo que nós estamos. Nessa mesma semana, a gente vê a Argentina na sua maravilhosa antecipação. A argentino sempre gosta, né? Deixa eu ficar quieto, que a avó da Adriana era argentina. E os argentinos que me perdoem, vocês são maravilhosos. Mas parece que o país, às vezes, resolve que quer se antecipar a certos movimentos culturais, e isso, para mim, é espantoso, né? Eu não sei quem viu na mídia que, essa semana, a Argentina, em antecipação a todos os outros, resolveu passar a legislação mais pesada e forte que existe quanto à questão de autoidentificação de gênero, descolando completamente a autoidentificação de gênero de qualquer aspecto biológico ou médico. Em outras palavras, você vai lá e muda seus documentos e muda de sexo antes de fazer qualquer operação, antes de tomar qualquer remédio, sem autorização de nenhum juiz ou ninguém. É só ir lá e fazer o requerimento. Como os meninos me dizem na USP, os colegas deles insistem que questão de identidade de gênero e sexualidade não tem nada a ver um com o outro. Tá? Antigamente, a gente fazia a piadinha da pessoa que dizia que era uma mulher num corpo de homem, mas que gostava de mulher, então ficava do mesmo jeito, não tinha diferença. Hoje não dá para fazer essa piadinha, porque eles vão falar, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Esse é o tempo que nós estamos enfrentando, esse é o tempo que nós estamos vivendo. E, no entanto, eu vejo Deus dizendo, não é tão ruim assim essa tristeza. A gente precisa disso. Precisa de um pouco disso para ter esperança. Porque, às vezes, nós estamos esquecendo da esperança, é porque nós achamos que nós estamos na nossa zona de conforto. É o que diz em Apocalipse. Nós achamos que estamos
ricos vendo bem e bem vestidos, e não percebemos que estamos nus, pobres e cegos. E aí, de vez em quando, precisa desse chacoalhão para a gente descobrir, reconquistar a esperança que nós temos. A tristeza, segundo Deus, ela sempre aguarda, ela tem uma expectativa de manifestação da graça. O luto, segundo o mundo, é sempre a expectativa de que as coisas vão piorar. De que não vai ficar assim. Sabe que essa história não vai ficar assim? Ela tem vários sentidos, né? O rapaz foi contratado numa firma nova, ele era segurança, grandão, forte, 2 metros de altura, 140 quilos de puro músculo. E naquela firma, eles tinham um jogo de futebol dos funcionários, todo mundo, desde a alta gerência, diretor, todo mundo jogava futebol junto no campo. E ele foi no primeiro dia do jogo, e ele estava lá jogando, e um baixinho invocado deu uma canelada nele. E ele olhou para aquele baixinho e falou, isso não vai ficar assim. E alguém cochichou, é o dono da empresa. E o baixinho falou, ah, não? Ele falou, não, vai inchar. Mas, num certo sentido, a tristeza, de acordo com o mundo, olha para a situação e fala, isso não vai ficar assim. Vai ficar pior. Ao vivo e a cores vai ser pior ainda. Mas isso não é o que acontece quando eu enfrento a tristeza e o luto de acordo com Deus. Olha a ação de Jesus. Se eu destaquei 1 minuto atrás o sentimento provocado, agora eu quero destacar a ação provocada. O que Jesus faz? A ação de Jesus, em primeiro lugar, ela parece contraintuitiva, certo? Enrola, demora, ele tem algo que ele vai fazer e ele não está tão preocupado em parecer que ele está fazendo o que é esperado dele. Ele está disposto a uma ação contraintuitiva. Uma ação certa, direta e contraintuitiva. Ele demonstra a coragem de quem é regido por algo maior. Aliás, ele demonstra essa coragem de vários jeitos, né? Porque tem coragem e tem coragem, né? Tem a pessoa corajosa que enfrenta o bandido, enfrenta a guerra, mas chora diante de uma barata, né? Ele manda abrir o túmulo que está fechado há 4 dias, no calor do Oriente Médio. O pessoal fala, mas está fedendo. Ele diz, abre. E o que é que sai de lá de dentro? Glória pura. De um Deus que determina, pela vontade dele, e em amor a nós, quando é que a coisa fede e quando é que a coisa não fede. É bem diferente. A ação que a comoção de Jesus provoca é diferente da dos outros. O que é que os outros estavam fazendo? Toda a ação deles era baseada em algumas coisas. Ressentimento ou resignação. E aí eu não estou falando só gente mazinha, gente boazinha. Até as irmãs, amando Jesus, tinham uma ponta de ressentimento, não é? Se o senhor tivesse aqui, ele não tinha ido. O povo comentando, se ele amasse tanto o cara, ele tinha vindo a tempo de salvar, porque ele curou um cego. Então, isso é ressentimento, não é? E os discípulos dele? Que tipo de ação eles estavam tendo? O que estava mexendo com eles? Vamos lá, mesmo que seja para morrer. Resignação. Vai, enfrenta a tua crise, cheio de ressentimento e resignação, e eu garanto que vai feder. Vai mesmo. Porque ressentimento e resignação não produz glória. E eles se misturam, a gente disfarça um com o outro. A gente não quer admitir ressentimento, não é? Então a gente age como se fosse resignação. Mas essas coisas, assim como elas são típicas de quando nós estamos paralisados pelo sofrimento, elas também não produzem nada de bom. O pior, ressentimento e resignação.
Mas, até no meio dessas pessoas surge uma ponta de esperança. Ainda que acanhado, ainda que incertos, ainda que sem jeito, ainda que um grãozinho de mostarda, quando Jesus disse, abre o túmulo, o que eles fizeram? Abriram. É fácil perder e só pensar, fazer só um contraste de que a ação humana aqui está toda errada. Mas Jesus, cuja voz nos força a obediência, nos constrange a obediência, quando ele diz, abram o túmulo, ainda que de forma acanhada, abriram o túmulo, no meio de toda aquela tristeza. É óbvio que dá para pensar, nesse momento, com a possibilidade de crise, e por enquanto nós estamos sofrendo mais com a antecipação do que vem pela frente, certo? Já começando a ver os sinais, já começando a ver o impacto que isso tem até na nossa comunidade local, ao nosso redor, com outras pessoas, mas por enquanto ainda é o sofrimento por antecipação, para se preparar. Pode chegar a ficar bem pior. Mas até mesmo se parecer que Inês é morta, eu quero ter a consciência e quero que esse sofrimento ainda assim produza em mim a disposição de ouvir a palavra de Jesus dizendo, abre o túmulo, e eu nem dizer, vai feder, o senhor não vai gostar do que vai sair dali de dentro, mas eu diga, tá bom, pode tirar a pedra? Pode, tira. Quando Jesus ressuscita Lázaro pelo poder da palavra, ele dá uma ordem, essa é a ordem que vem depois, e eu não quero deixar isso passar batido. O que é que ele fala para Lázaro? Se você tem o texto aberto aí, qual é a ordem final quando Lázaro sai de dentro do túmulo? Ele deveria, na minha cabeça, assim, ele deveria... Está vendo, pessoal? Não te falei? Eu disse para vocês que vocês iam ver uma coisa, mas vem cá, Lázaro, vem cá. Vem cá, deixa eu mostrar. Dá seu testemunho aqui, como é que foi passar esse tempo lá? Vamos passar a sacolinha da oferta? Mas Jesus vira para os outros, os mesmos que abriram lá, todo mundo que está estupefato, e ele dá uma ordem muito simples. Vai lá e tira o lençol que está cobrindo o rosto dele, desamarra a mão e os pés dele para ele poder comer alguma coisa. Tão concreto, tão real o que ele fez. Mas pensa na expressão, pensa no que isso significa, expande o conceito do desamar, desata as mãos dele e os pés, tira o lençol que está cobrindo, expande o conceito, o que ele está falando ali? Desamarra. Lázaro foi liberto. Tira as amarras dele, aproveita e tira as suas também. Desatai-o e deixai-o ir. Essa ordem, para mim, ela parece que ela tem a capacidade de encapsular tudo que ele ordena quando ele manda a gente sair de dentro da nossa tristeza, que produz morte. E ele nos ensina que existe pranto que traz vida. Essa esperança é maior. Ela não é romântica, ela é realista. Ela olha e entende que pode ter dor. Tem uma outra música, hoje eu estou citando várias, né? Uma canção que uma compositora fez como resultado de uma interação que ela teve com uma amiga que cristã descobriu que seu parceiro tinha uma doença terminal muito difícil. E quando descobriu isso, conversando, ela disse, eu sei que vai doer, que é o inferno, e que vai ser muito difícil. Mas eu vou ficar do lado dele até o fim. E quando ele fechar os olhos finalmente, eu espero que a última visão que ele veja seja o meu rosto. E a próxima, o rosto de Deus. Mas essa ideia da esperança que não vem de dizer, não vai ter dor, mas que vem de dizer, pode até ser que eu esteja me preparando para passar por algo muito difícil. Mas eu sei que ao fim, a minha expectativa é de ver uma manifestação maravilhosa da glória. Lázaro morreu de novo. Lázaro não ressuscitou para a eternidade.
Jesus ressuscitou Lázaro ali e Lázaro eventualmente teve sua morte física. Mas num sentido, eu imagino que tenha sido para Lázaro viver depois disso daqui ter acontecido. Não é bem assim aquela ideia do cara que se descobre imortal, então você vira para ele, não se arrisca. Ele fala, que isso, cara, eu morro e vivo de novo. Não é bem assim, não. Porque Lázaro sabia que era um evento único. Mas o incrível é que Deus tem escolhido deixar isso registrado para dizer para a gente, tem jeitos diferentes de lidar com o que vem pela frente. E o caminho do Senhor, Ele espera a glória. Ele espera o que é bom. Ele espera alegria e realização. Interessante que diz, muitos pois, isso daí já no finalzinho, muitos pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram os feitos que Jesus realizara. Está lá nos versos 45 e 46. Ou seja, das pessoas que viram isso acontecer, alguns olharam e falaram, eu creio. Outros correram para os que queriam matar Jesus e disseram, vocês não sabem o pior. O cara é tão safado que ele está ressuscitando morto. Precisam parar esse cara. Aí, os discípulos de Cristo, os que testificaram e se creram. Quanto a eles, o que a gente vai ouvir em Atos mais tarde, estes que têm transformado o mundo, chegaram até aqui. 2 vezes em Atos a referência é feita aos discípulos de Cristo dessa forma. E numa delas é um pouco diferente, não é só que tem transformado, é cuidado que chegaram na nossa cidade aqueles que estão virando o mundo de cabeça para baixo. Bom, eu diria que não é de cabeça para baixo, é de cabeça para cima. Não é de ponta cabeça, mas é na posição correta. Comprimidos e esmagados, como algumas vezes a gente sente no nosso sofrimento pessoal. Um pouco perdidos e paralisados quando não é o sofrimento pontiagudo e pessoal, mas a angústia crônica de viver numa situação de incerteza onde a gente não sabe o que vem pela frente. Com medo e, ao mesmo tempo, cheios de julgamentos, às vezes até corretos, pela bagunça que os outros fizeram para que chegássemos até aqui. Mas nenhuma dessas coisas vai trazer conforto e segurança. O que traz conforto e segurança é dizer, não importa o quê. Não importa onde eu estiver. Não importa o que já tenha acontecido. Com uma palavra, Jesus muda. Muda até o passado. Porque mudou o seu e mudou o meu. Porque nós somos daqueles que, pela voz de Cristo, representam a mudança do que todos dizem que é imutável. E aí eu fico pensando exatamente quando o próprio Paulo ali, que eu mencionei também, vira e fala assim, que há certas pessoas que não vão conhecer e experimentar o reino de Deus. Ele está falando de experimentar o reino de Deus aqui na terra, o reino dos céus na terra. E ele dá uma classe de pessoas, ladrões, avarentos, imorais, idólatras, pederastas, e ele dá uma classe toda, e é ofensivo para os outros. E aí ele vira e fala, tais quais fostes, muitos de vós. Tais quais fomos muitos de nós. O que ele quer dizer? É isso. Essa é a esperança de um Jesus Cristo, que reverte a morte, reverte o meu passado, muda o que aconteceu lá atrás. Porque, afinal de contas, foi lá atrás, antes da fundação do mundo, que ele botou o olho em cima de cada um de vocês. Disse, vai ser meu, vai ser minha. Estou preparando para a minha glória. E vai aprender. Vamos orar? Pai, nos dá a esperança de vermos as Tuas manifestações gloriosas. Nos dá a esperança de que vejamos nas nossas próprias vidas essa manifestação gloriosa.
a expectativa do teu bem. Tira o romantismo de nos iludirmos quanto às coisas, mas impede a desesperança, porque nós confiamos em Ti e sabemos que somos amados profundamente por Ti, que não depende nem de nós. Somos amados quando somos não amáveis. Faz-nos amáveis, burilando e transformando. No nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Vou começar com uma metáfora. Jesus vira e fala, vai lá e tira a pedra. Ah, mas está fedendo. Tira a pedra. E eles foram e obedeceram. Eu chamei isso de um começo acanhado, uma obediência acanhada, não foi no sermão? E lá no comecinho, eu fiz uma referência indireta também. Foi ótimo que você levantou exatamente a pergunta certa. Minha referência foi, em parte, nós chegamos até aqui por culpa nossa, pelo que deixamos de fazer. Nós temos uma responsabilidade. A responsabilidade não pode ser entregue ao Estado. O Estado não é aquele que deve executar a misericórdia. Não é aquele que deve fazer a benemerência. Não faz parte da natureza do Estado. E atribuir ao Estado funções que não são suas é ingênuo e perigoso, porque não faz parte da natureza dele. Essas coisas, biblicamente, são responsabilidades humanas que nós devíamos fazer. A preocupação, o máximo que o Estado pode e deve fornecer, é uma rede de segurança no final. Mas é algo limítrofe, é algo no final. Mas o que nós temos visto é um Estado leviatã que puxa para si cada vez mais. É óbvio que eu tenho mais liberdade de falar no período de perguntas e respostas do que quando eu estou dizendo assim, diz o Senhor. Porque aqui eu estou dando uma opinião que é minha. Mas eu creio que nós estamos experimentando em grande parte um Estado que se agigantou. E ele não se agigantou porque tinha as boas e perfeitas intenções de cuidar das pessoas. É porque quando você cresce muito bolo, é mais fácil você roubar os pedacinhos que você precisa dele. A Bíblia diz que a função principal do Estado é impedir o abuso, punir o mal, recompensar o bem e permitir que as pessoas vivam uma vida calma, feliz, próspera e produtiva. Nesse sentido, a igreja tem um papel que envolve um aspecto profético, falar, denunciar, lutar acima. Ela tem um segundo papel que diz respeito à cidadania que cada um de nós, transformados por Cristo, tem a obrigação de ter. Nós temos direitos cidadãos na arena pública e devemos fazer valer. Eles vão desde o voto até a candidatura de pessoas qualificadas e dispostas a fazê-lo como vocação. Ou seja, o envolvimento no processo normal. E a igreja tem responsabilidade também de resistência em alguns momentos, quando a lei de Deus estiver sendo frontalmente desafiada. Agora, aí é uma descrição dos passos de ação do que pode se fazer em dados momentos na nossa relação com o Estado e a nossa relação com a sociedade. E o nosso trabalho de transformar as coisas ao nosso redor. A igreja, muitas vezes, ela perde a esperança, ou ela se enche de um medo paralisante, e ela volta para si mesma. É como se nós nos escondêssemos dentro das nossas catedrais, dentro do lado de cá dos vitrais de tons cor-de-rosa, e passássemos a olhar para o mundo por intermédio daqueles vitrais, vendo tudo mais rosado. É uma proteção, é comum. A igreja não pode fazer isso. A gente precisa olhar lá fora e entender que a situação é grave em muitos sentidos e que nós devemos fazer as coisas. Então, vamos lá. Isso vai desde coisas grandes como preocupação social e ações para cuidar dos outros, até sermos mais abertos e diretos em anunciar a verdade, em desafiar os conceitos desse mundo,
até outros atos de misericórdia que demonstram cuidado, às vezes até simbólico, assim como nós devemos lutar contra a violência simbólica, nós devemos lutar por atos até que, mesmo que simbólicos, mas que demonstrem cuidado. Então, um exemplo, várias pessoas aqui estavam lá ontem, lá no Mackenzie, uma ideia, um sonho que Deus colocou no coraçãozinho da Dani, e que ela chegou e falou, se a gente fizesse alguma coisa assim, a gente foi, mexeu, e de repente a gente estava lá no auditório, vendo chegar as refugiadas que vieram, todas mulheres com seus filhos pequenos, as pessoas que já estavam lá, gente, inclusive da sociedade mais ampla, tinha lá gente do Hospital Sírio-Libanês, estava lá a Mônica Serra, a esposa do José Serra, que ela tem uma fundação que trabalha na prevenção do câncer de mama, ensinando nas escolas as crianças a encorajarem as mães a fazerem autoexame. Então, foi um evento ligado ao Outubro Rosa. A gente vira e fala, mas não tem nada de espiritual. Tem. Tem em vários sentidos. Tem porque a ênfase toda foi para lembrar que a prevenção é importante, que o cuidado é importante, mas que a esperança é uma esperança maior. Tem porque foi uma oportunidade de mostrar misericórdia. Tem porque aquelas refugiadas, todas que vieram com suas crianças, estão lá trancafiados, nos abrigos, nos lugares, sem exposição à sociedade, sem integração nenhuma, e de repente elas vêm para um auditório bonito, chique, ouvir pessoas falando sobre a saúde delas, um ato pequeno, mas ele é um ato de demonstrar misericórdia. O problema é que esses atos, a gente nunca deve olhar para eles como coisas, então vamos organizar e estruturar. Então vamos pegar na nossa igreja e criar um departamento de ação social, vamos contratar 2 assistentes sociais ou 2 assistentes sociais, vamos bolar um projeto, 5 projetos, vamos sair, angariar fundos, cresce. E tudo que cresce muito, a máquina fica pesada demais para o que você está fazendo. Às vezes é melhor que a coisa comece, tenha vida, e à medida que é necessário estrutura, a gente corre atrás da estrutura, mas deixa sempre a estrutura seguir o movimento de vida. Mas que nós devemos estar envolvidos, devemos. Mas é mais que isso. Nós precisamos de gente séria e gente crente envolvida na política. Nós precisamos de pessoas que ocupem esses espaços. Eu aprendi a duras penas, dentro de política eclesiástica, dentro de igreja e tudo, uma verdade que também é verdade lá para fora. O poder não tolera vácuo. Quando pessoas de bem não estão dispostas a exercer o devido poder para fazer o bem, outros estarão dispostos a ocupar aqueles espaços para outros motivos. Bom, desculpa, me delonguei, mas dá para dar uma ideia de onde eu iria com isso. Tem, primeiro aqui, depois para o Miguel. Pastora, pode falar. O senhor está falando, né? Realmente a questão da posição política, né? Eu vejo que para nós brasileiros, nós não estamos vivendo esse êxodo, né? Que a gente está presenciando de várias nações, os refugiados realmente chegando a várias nações, né? E na sua pregação me despertou de que para nós aqui no Brasil nós estamos com uma situação econômica difícil, mas essa questão da palavra de Deus mesmo em relação ao que vai acontecer nos finais dos tempos, dessa perseguição, acho que a gente ainda não está sentindo. Então, para nós, a tribulação, acho que não chegou, mas para esses povos que estão sendo mortos, os cristãos já chegou. Né? Era isso que eu queria, o seu parecer. Eu acho que é verdade. E, num certo sentido, eu diria que a gente está experimentando a calma da pessoa que pulou do 20º andar de um prédio e, ao passar pelo 10º andar, alguém botou a cabeça fora da janela e disse, está tudo bem? E a pessoa disse, até aqui está tudo legal. É só uma questão de tempo. Os sinais estão muito claros. É espantoso porque... não, vamos levar 2 anos para recuperação. 2 anos já é uma eternidade. O estrago que vai causar... Nós estamos falando de algo que grande parte de vocês aqui não experimentou. São novinhos demais para lembrar o que foi o estrago da era Sarney. Não é nem a era Collor, nós estamos falando lá do Sarney, lá atrás. Tá? Com os planos, com as firmas especializadas em subir o preço no supermercado de noite. Não acho que vai chegar nesse ponto. A crise vai ser diferente agora. Mudou e o mundo mudou. Mas nós vamos experimentar um desconforto crescente. Mas esquece só essa questão econômica, política, tudo isso daí. É espantoso perceber
que todos os sinais estão sendo para todo lado de encolhimento e de dificuldade. E eu acho que sim, eu acho que a gente precisa acordar. Mas acordar e entender que, num certo sentido, não é razão para desespero. A coisa vai ficar melhor para a gente se a gente souber usar. Doutor Miguel. Antes de Jesus ressuscitar Lázaro, onde Lázaro estava? Dentro do túmulo, mortinho da Silva. Sim, mas onde ele estava? No céu? Estava nada? Onde? Boa pergunta. E se eu contar para você que essa pergunta que você fez tem a ver com outra coisa que os adultos ficam assim, sem saber, ansiosos, que é a mesma coisa que acontece com todo mundo quando morre. Quando morre alguém querido da gente, a gente enterra o corpo, né? Alguns falam que a alma fica dormindo esperando a hora de ser ressurreta. Alguns falam isso. Mas tem uma coisa interessante. Tem uma história que Jesus contou que muita gente fala que é parábola. Mas toda vez que Jesus contava uma parábola, ele falava: vou contar uma parábola, ou contou-lhes Jesus uma parábola, ou Jesus disse, é como se fosse. Mas nessa história ele não fala isso, ele vira e fala assim: havia um homem, que gozado, um nome igual, mas não era a mesma pessoa, chamado Lázaro. E era um mendigo que vivia na rua, pobre, que pedia esmola, doente. E havia um outro homem rico, e Lázaro ficava na porta desse homem rico pedindo esmola, e esse rico era mau de coração e nunca cuidou de Lázaro. E aí Jesus vira e fala: morreram os dois. E aí ele fala: e um deles foi para o seio de Abraão e o outro para o lugar de tormentos. E daí o que estava no lugar de tormentos ficou pedindo para Lázaro, pedindo para Deus: Deus, deixa Lázaro pelo menos molhar o dedo dele na água e trazer e tocar na minha língua para me aliviar. Jesus contou essa história. Aí eu falo: bom, não é a história da carochinha, Jesus não conta a história da carochinha. E ele não falou que era parábola, que era metáfora, que era... Ele contou como acontecido, certo? Depois que Jesus morreu na cruz e ressuscitou, a Bíblia diz que ele, e isso é um pouco complexo, mas você é muito esperto, você vai entender, diz que ele foi e levou cativo o cativeiro, pregou aos espíritos em prisão e levou cativo o cativeiro. Aí as pessoas tentam entender o que quer dizer isso. Eu vou te falar aqui que eu acho que a Bíblia ensina quando a gente pega todas as partes. Antes de Cristo, você tinha um lugar dos mortos. No Antigo Testamento, eles chamavam de Sheol. Os gregos chamavam de Hades. Você já deve ter visto em história de mitologia grega, dos Olimpos e não sei o que lá, que eles falam Hades ou Hades. Nunca viu? Um dia você vai ver nessas histórias de mitologia grega e tudo, no grego eles chamam de Hades, que é o lugar dos mortos. Mas não é lugar dos mortos só cemitério, é o lugar onde vai a pessoa, como você fez a sua pergunta. Os judeus chamavam isso de Sheol. Esse lugar onde iam os mortos era dividido entre uma parte que chamava seio de Abraão, uma parte boa, onde aqueles que pertenciam a Cristo ficavam aguardando a vinda de Cristo, e a outra parte ia para um lugar chamado lugar de tormentos. E as duas partes, diz a Bíblia, são divididas por um abismo, porque a resposta que Deus dá na história de Lázaro e o rico, quando o rico fala, pede para Lázaro pelo menos vir aqui trazer, não dá porque tem um abismo intransponível que não dá para atravessar do lugar dos santos e o lugar de tormento. Aí que o rico vira, então pelo menos manda Lázaro descer na terra e avisar para os meus irmãos para eles não virem parar aqui junto comigo. E a resposta é, mesmo que alguém ressuscite dos mortos e fale para eles, eles não vão crer.
porque Jesus ia ressuscitar depois, né? Então, antes de Jesus morrer e ressuscitar, morria todo mundo e ia para aquele lugar. E lá ficava aguardando. Quem ficava no lugar de tormento estava esperando o quê? Esperando a hora de ir para onde? Para o inferno. E quem ficava no seio de Abraão ficava esperando a hora de ir para onde? Para o céu. Quando Jesus morre, entre a morte e a ressurreição dele, a Bíblia fala que ele vai lá e pega todos aqueles que estavam no seio de Abraão esperando por ele e traz com eles. E eu acredito, nem todo mundo acredita, alguns pastores muito queridos, meus amigos meus, acreditam que é de outro jeito que aconteceu. Mas eu acredito que Jesus foi lá e pregou para todo mundo que estava lá, no seio de Abraão, no lugar de tormento, e disse para eles, olha, para vocês que não acreditaram que eu viria, eu vim, vocês estão condenados pela descrença, e vocês que esperaram o Messias, eu vim, agora vocês venham comigo, e levou eles para o céu, o lugar que ele preparou. E os outros estão lá aguardando o inferno que foi preparado por o diabo, seus anjos, e todos aqueles que foram rejeitados. Então, Lázaro morreu e ressuscitou antes da ressurreição de Jesus ou depois? Então, onde ele ficou? Esperando, no lugar de espera. Só que ele só ficou 4 diazinhos lá e Jesus chamou ele de volta. Então, o corpo dele ficou lá na cova e a alma dele deve ter ido para aquele lugar, para o Sheol, o Hades, o lugar dos mortos, o lugar de espera, e ele ficou no seio de Abraão, aguardando até que Cristo chamasse ele.